convidado de hoje, o nosso entrevistado, está faltando até voz, a emoção, olha. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, te proteja. Pode se apresentar para os nossos irmãos que estão ouvindo. Bom dia, Zé, bom dia, povo da rádio. Eu me chamo Éder, sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. Estou no 4º ano de Teologia, finalizando, né? Inclusive o 4º ano de Teologia, ano que vem, com a graça de Deus, estarei sendo ordenado diácono pelas mãos do novo bispo, né? Dom Gregório Paixão. Que alegria estar aqui com vocês hoje. E hoje o nosso tema é um pouquinho sobre a juventude. O Éder, que é bastante jovem, geralmente tem um certo equívoco, né? Você escuta muito, pelo menos eu, nas missões, escuto muito isso, no serviço nas comunidades, e escutei também na minha juventude. Os jovens não querem nada, né? E essa frase, ela é uma profunda verdade, absoluta. Como realmente o jovem não quer nada com a igreja, não tem sonhos. O que falar da juventude em relação a isso? Bom, eu acredito que essa frase é um equívoco, né? Acho que os jovens, eles buscam muito e às vezes acham quase nada porque a sociedade muito pouco quer oferecer, né? E a igreja hoje, ela tem se posicionado, né? O Papa Francisco, junto com toda a comissão arquidiocesana e todo o povo católico, eles têm se posicionado diante da juventude católica, né? E surgem muitas coisas, né? Muitos programas, muitos caminhos, né? Para a juventude seguir dentro da igreja, né? Hoje nós celebramos alguns dias atrás o Beato Carlos Acutis, né? Que para a juventude hoje é um grande up, né? Um grande up para a juventude. Eu acredito que falta apenas uma busca de sentido, que é o que está faltando muito hoje para a juventude secular, né? Eles estão se envolvendo em muitas coisas, as mídias sociais, tudo isso, mas falta mesmo a busca do sentido, a busca de Deus. Eu acredito que a igreja hoje ela tem se voltado muito, né? O Papa João Paulo II já falava isso em 91, quando ele veio ao Brasil. Ele falava que a juventude tem que ser essas sentinelas do amanhã, né? E o Papa Francisco renova isso na Jornada Mundial, dizendo que os jovens devem ser discípulos missionários, né? Devem se envolver, devem ter essa experiência profunda com Jesus, né? Porque só a partir dessa experiência é que muda de vida. O Papa Bento XVI falava que a internet, né, a tecnologia hoje é o novo aerópago do tempo moderno, né? E eu vejo que existe essa ponta de duas lanças, aquela que faz o bem e aquela que faz o mal, que em si a internet é amoral, né? Nem é imoral nem moral, né? E você, como jovem, você gosta assim de séries, de filmes, de coisas do tipo? Você vê que os jovens podem ser jovens assistindo filmes, séries, lendo bons livros, coisas desse tipo do nosso tempo, sem deixar de viver a fé, como ser jovem nesse mundo tecnológico, sem a gente abandonar a vida piedosa, a vida de fé. Olha, eu estou muito feliz por estou sendo chamado de jovem, né? Olha só. Geralmente a juventude dentro da igreja ela é contada até os 29 anos, né? E eu já passei disso aí, então já sou um jovem adulto, né? Mas que bom ser chamado de jovem. Mas assim, eu gosto muito de séries, de filmes, adoro isso. Acho muito produtivo para a gente, né? Até para que a gente tenha uma visão de tudo aquilo que está acontecendo na sociedade hoje, né? E aí a gente tem que ficar com aquilo que é bom, né? A gente assiste algumas séries e percebe que as ideologias estão aí dentro delas e que se você não tiver uma cabeça boa, você acaba entrando nisso tudo, né? Você percebe que muitas séries hoje têm a questão ideológica forte, né? Jovens que se envolvem com o mesmo sexo e aquela coisa toda, e isso gera um tabu, né? Então, para a igreja, eu acredito que isso é importante, que de fato os jovens tenham contato com isso, para que eles possam ver isso e perceber que não é o certo, né? Ficar com aquilo que é bom, com aquilo que produz, né? A leitura,
Eu acredito que bons livros, né? Existem bons livros, principalmente sobre fé católica, né? Vale a pena muito ler, mas também a gente não pode esquecer a literatura clássica, né? Que também é importante se ler, né? Para ter uma base, um fundamento daquilo tudo que a gente precisa. Eu acredito, cara, que a juventude não pode perder o norte, né? A gente precisa ter esse envolvimento com Cristo, né? A gente percebe muito, e a gente atende alguns jovens que se envolvem com tantas outras coisas, né? E que, no fim, sempre percebe que é em Cristo que está o caminho. É Ele que é o caminho, é Ele que é a vida, né? Muitos não encontram, muitos se perdem e morrem, né? Mas muitos buscam no final, né? É esse Cristo que transforma, esse Cristo que é vida de fato, né? E eu acho que é importante isso. A gente não pode fugir do mundo, né? A gente não pode fugir daquilo que o mundo oferece, né? Porque a gente vive nele, né? Mas a gente não pode deixar se envolver por aquilo que ele oferece, né? A gente tem que ter clareza daquilo que nós somos, né? Da fé que nós seguimos, né? A questão do aborto hoje, né? Tem que estar sendo uma pauta muito forte no Brasil. Mas a gente pergunta, de fato, se o aborto for aprovado como lei no Brasil, né? Se for aprovado o aborto, isso vai mexer em alguma coisa na fé católica? Não. Nós não vamos deixar de ser contra, entende? Nós somos contra o aborto. Vai ser até mais veemente, né? Exato. Então, e vai continuar sendo pecado. Não vai ter nenhum problemas tem, né? Mas não vai inferir nada na nossa fé. A gente vai continuar contra. Somos contra o aborto e é pecado o aborto para a fé católica. Entende? Então, se você é católico e faz isso, mesmo que seja aprovado pela lei humana, a lei divina está dizendo outra coisa. Entende? É uma vida, a gente tem que preservar a vida do começo ao fim. Então, a gente não pode. A gente tem que olhar para o mundo, olhar para essas coisas que o mundo oferece, essas questões tecnológicas, mas a gente não pode deixar se envolver por elas. Tem que tirar aquilo que é bom. Porque na internet tem muita coisa boa, né? A gente aprende muita coisa. Eu falava agora do Carlos, né? Do Beato. Ele, na sua juventude, um menino de 15 anos, olhou para isso lá em 2006, 2015. Ele olhou para isso e percebeu que tinha como evangelizar a partir disso, não é? Então ele pega os milagres eucarísticos e começa a publicar no site dele mesmo para divulgar a fé, né? Então eu acho que existe um fio aí que é bom, mas que a gente precisa saber usar, né? Tudo no seu limite, né? Se tudo que ultrapassa o limite é ruim. Então eu acredito que a juventude tem que voltar um pouquinho, sentar um pouquinho, rezar mais um pouquinho, para perguntar se de fato qual é a vocação, o que é que deve seguir, né? E não se isolar do mundo. O jovem santo não é aquele que se isola do mundo. O jovem santo é aquele que está no mundo, mas sabe o que é de Deus, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vejo um certo paradoxo, uma tensão, né, entre o ócio e o ativismo. É algo até que é meio filosófico isso aí, porque assim, é um tempo onde as pessoas estão mais ociosas e é um tempo onde as pessoas mais correm ao mesmo tempo, né? E eu creio que na juventude essa marca é mais clara ainda. Os jovens sempre estão correndo atrás de uma coisa, mas sempre estão sem, muitos adolescentes, dependendo dos pais, estão ali presos no seu quarto, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a importância do jovem ter essa relação com outros amigos, ter essa relação com a família, não viver no isolamento. Cara, olha, a experiência é minha, né? Eu acredito que esse envolvimento do jovem com outros jovens é fundamental. Eu, quando tinha ali pelos meus 14, 15 anos, eu também não tinha nenhum envolvimento. Minha família sempre foi de igreja, sempre participou, mas eu não tinha nenhum envolvimento com a igreja, né? Eu tocava e estava tudo certo. E aí eu comecei a me envolver com um grupo de jovens. E aí você constrói um vínculo de amizade com essa galera, que isso vai para a vida toda, né? Muitos amigos daquela época ainda são meus amigos hoje, né? E são pessoas ainda da igreja, e são pessoas que seguem as suas vidas, mas dentro da igreja. E aí você percebe a importância desse vínculo dentro da igreja, de jovens terem um envolvimento com outros jovens, né? E partindo disso, você tem a questão da evangelização, né? Um jovem que dá bom testemunho, um jovem que
sai para evangelizar outros jovens. Porque o que é que se diz, né? Só um outro jovem para evangelizar um outro jovem, né? Então, eu acredito que esse envolvimento, esse laço de amizade que deve existir dentro dos grupos, né? Não panelinhas, porque a gente vê muito isso também, isso é ruim, né? Mas esse laço de amizade, esse laço que vai além só da igreja, mas ultrapassa tudo isso, né? E vai para a vida mesmo. Isso é importante, o jovem não pode ficar à parte, né? O jovem não pode ficar de lado, achando que santidade é viver de mãozinhas póstumas e só rezando. Não. Ser santo também é se envolver, né? O que é um profeta? O profeta é aquele que anuncia e denuncia, não é isso? Então, se o profeta é aquele que anuncia e denuncia, os jovens devem ser profetas do seu tempo. Ele deve anunciar e denunciar aquilo que é errado, né? Você vê hoje muitos jovens na internet, uma galera muito jovem aí que está fazendo isso, né? E isso é muito bacana, né? Aqui em Fortaleza nós temos alguns, mas pelo Brasil todo, existem muitos jovens que estão fazendo isso, né? Que estão anunciando e denunciando aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? E estão se envolvendo, estão criando grandes grupos. E isso é muito bacana, entende? Porque a gente não pode se isolar. Quem se isola do mundo, como é que vai ser santo assim? Santo é para o outro, não dá. Não dá para se isolar, né? Então, existe essa questão de você ter essa amizade, de você criar esses vínculos dentro da igreja. Isso é muito bacana, sabe? Na minha vida particular, isso me ajudou muito, né? Eu me lembro que na época eu era um jovem meio acanhado, ainda sou uma pessoa acanhada, vergonha, tenho muita vergonha, mas isso me ajudou muito a desenvolver tudo isso, entende? A se relacionar, a poder se posicionar, né? A ter os posicionamentos de fato, né? E essa questão da conversa entre jovens, desses embates, né? Isso é muito importante, sabe? Assim, na minha época de grupo de jovem, a gente tinha muito isso. Era chamado perguntas e respostas, né? Que a gente se reunia uma galera toda do grupo, e aí ficava uma pessoa que era mais entendida, e aí a gente começava a jogar perguntas. E jovens sempre têm perguntas, né? E é importante, sabe, alguém para orientar e guiar esse caminho, né? Porque senão a gente fica só mesmo no oba-oba, né? E a gente vê muito também, muito oba-oba dentro da igreja, né? Às vezes muitos grupos só são oba-oba, né? Mas na hora do pega para capar, na hora de dar testemunho, a gente não vê muito. Então a gente tem que voltar a esse primeiro amor, a esse amor que transforma, né? A esse encontro pessoal com Cristo que transforma a vida, né? Esse encontro que eu tive lá não vou dizer a data não, porque faz tempo, mas que transformou, né? Que transformou minha vida e transforma até hoje, né? Hoje eu sou seminarista e logo serei diácono, padre, mas essa doação de vida, esse dispor a vida é muito mais além do que somente querer dispor. É um encontro que eu tive. Eu me apaixonei por Jesus a um certo ponto que, para mim, a minha vida só tem sentido se for com Ele. Entende? A vida só tem sentido se for para Ele, se for anunciar a sua palavra. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que falta muito nos grupos de jovens, nos grupos que existe, né, JC, essa galera toda, ter de fato esse encontro com Cristo, que transforma, que muda a vida, sabe? Não ficar só apenas no oba-oba, aquela coisa do momento, né? Às vezes dizem que é só a questão emocional, né? Não só no emocional, mas nessa experiência de Deus, que transforma a vida, sabe? Que transformou a minha. E é por isso que eu falo dele, porque, de fato, aconteceu comigo. Quando acontece com a gente tem vontade que aconteça com todas as outras pessoas. É isso aí, nosso bate-papo com o nosso amigo, seminarista Éder, ele pertinho aí já de chegar ao altar, né? Aliás, já chegou no altar, né? Mas chegar como diácono, depois como sacerdote do Senhor. Rezemos pela sua vida, pela sua missão. E aí, esse é o DNJ arquidiocesano, para a gente não confundir, né? O DNJ paroquial vai acontecer dia 12 de novembro, né? Com uma das etapas do DNJ arquidiocesano dentro do DNJ paroquial, que vai ser dia 22, aqui na paróquia. Aí vai muito jovem de toda a região episcopal, São Pedro e São Paulo, né? A gente está esperando uma margem de 200 a 250 jovens da região, fora o de Pacajus, né? Então,
já junta aí sua bagagem e vem com a gente. Vai ser bacana. Eu não sei se você lembra, vou pegar de supetão, mas ao longo da sua caminhada, a experiência de evangelização. Pode ser jovens, pode ser outras pessoas, né? Experiências que te marcaram, ou que você viu alguém evangelizar, ou que você mesmo evangelizou e viu a transformação de alguém, ou testemunho. Alguma experiência de evangelização que te marcou. Pode ser de um jovem, pode ser de uma pessoa mais jovem há mais tempo, né? Experiências que te marcaram na questão dos seus trabalhos pastorais, ou na sua vivência mesmo de experiência com Deus, desde o seu momento de encontro com Ele, quais foram os momentos mais fortes que você consegue lembrar? Cara, quando uma das experiências que eu consigo lembrar agora, né, pegou de supetão mesmo, mas assim, uma das experiências que me marcou muito foi em uma missão jovem. Eu participei, eu acho que foi em 2014, eu acho, alguma coisa assim. Que essa missão jovem era numa periferia de Fortaleza, né? E aí a gente tem aquela mania de achar que a gente vai evangelizar dizendo palavras bonitas, usando um contexto bem elevado, né? Um português bem... E aí a gente se deparou em um certo momento, estava eu e mais dois jovens, e a gente se deparou em uma rua em que tinha uma galera jovem na calçada. Eles estavam usando droga e tal, aquela coisa toda, né? E aí a gente ficou com um certo receio de chegar a eles, né? Aquela coisa, né? Ah, será que eles vão mexer com a gente? Será que a gente vai ter algum problema, né? E aí, conversando com os outros dois jovens, a gente decidiu ir até eles. E aí a gente chegou lá usando... Eu tinha combinado com os meninos, né? A gente vai usar um contexto totalmente diferente, mas desde que eu comecei a falar a linguagem deles, né? Bem na gíria, mesmo sem saber muito, mas você fala bem na gíria, e aí começa a falar de Jesus dessa forma. E aí eles estavam nesse momento usando alguma coisa lá que a gente não sabia mesmo o que era, né? Mas eles estavam usando. E aí a gente começou a falar de Deus para eles, cara, e parecia que era o que faltava. Não sei se eles mudaram de vida depois, mas no momento eles entraram dentro desse contexto e a gente fez uma oração lá no meio da rua mesmo. A gente sentia que eles estavam passando por dificuldade, sabe? E aí começaram a chorar, a abrir a vida pra gente. Isso foi uma coisa marcante para mim, porque a gente estava com medo de ir a eles, né? A gente, muitas vezes, mesmo com o Espírito Santo, a gente tem medo, né? De ser assaltado, de ser alguma coisa desse tipo. E naquele dia não, naquele dia a gente foi até aqueles jovens, conseguimos, com os nossos limites, né? Chegar até a eles, né? E aí eu percebi naquele dia que muitas vezes a gente tem que baixar um pouco o que a gente é para poder chegar a alguns tipos de jovens, né? Porque se eu não chego na gíria, né, dizendo, ah, cara, e aí, parceiro, tudo bem, aquela coisa toda, eles não tinham me escutado, né? Se eu tivesse pegado somente a Bíblia e tacado o Evangelho para eles, eles não teriam me escutado, né? Então eu entrei no contexto para falar de Deus para eles. E aí foi quando eu notei que eles estavam de fato escutando, né? E aí a gente lança essas sementes, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente não colhe os frutos. Os frutos eles vêm com o tempo, né? Então a gente lança a semente. A semente foi lançada lá. Não sei se dali saiu alguma coisa. Espero que sim, né? Rezo por isso. Mas que a semente foi lançada. E ali foi uma experiência muito bacana, sabe? Muito marcante para mim. Porque ali me ensinou que eu não devo ter medo de falar de Jesus para ninguém. Mesmo nos contextos mais extremos. Eu devo ir até eles, sabe? E nas paróquias, sua experiência assim de pastorais, né? O que te marcou? O testemunho de alguém, sei lá, às vezes de algum idoso, de algum jovem, ou até de algum padre? O que te mais te marcou nesse período onde você tem servido nas paróquias? Sei lá, a alegria de alguém que se gasta pelo Evangelho, alguém que perdoou, alguém que se reconciliou, alguém que foi curado, qualquer coisa desse tipo. As coisas sobrenaturais, né? Ou pode ser também coisas do dia a dia, né? Alguém mas que retornou para a igreja. Sim. Eu cheguei uma vez em uma
missão dos seminaristas, né? E muito me marcou foi uma experiência com uma senhora em uma capela, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente precisa voltar a sentar nos bancos e ouvir o Evangelho, porque a gente está tanto tempo servindo e ali à frente de alguma coisa que a gente acaba esquecendo quem é que a gente está anunciando e anuncia a nós mesmos e anuncia e às vezes até maltrata as pessoas, né? E essa experiência, eu cheguei na capela de manhã, nós estávamos chegando para a missão dos seminaristas, e aí tinha uma senhora já idosa na capela, e aí eu sentei lá atrás na capela e fiquei rezando, né? Fiquei rezando, tranquilo. E aí chegou uma pessoa para perguntar da programação, e aquela senhora foi muito bruta, né? Respondeu àquela pessoa com muita raiva, parecia que não estava gostando de estar ali, né? E eu observei lá de trás, mas também não falei nada, fiquei calado, né? E aí, quando começou a chegar o povo, ela percebeu que eu era um dos seminaristas. E ela percebeu que eu tinha percebido o que tinha acontecido. E aí, eu falei nada, fiquei calado, teve a reunião, visitei as comunidades todas durante toda a semana missionária. E sempre no final da semana missionária, a gente tem uma avaliação, né? E no dia da avaliação, ela estava presente. E aí, a cobrança da comunidade era que as pessoas não estavam frequentando a igreja. E a gente tinha visitado, era uma comunidade pequena de interior, a gente tinha visitado praticamente todas as casas. E todas as casas que a gente chegava, as pessoas falavam que não iam porque tinha fulano e tal que tratava as pessoas mal. E aí eu guardei tudo aquilo para usar no último momento. E quando chegou nessa reunião final, ela foi uma das pessoas que perguntou, né? Mas sempre as mesmas pessoas estão aqui. Aí foi quando eu pedi a palavra. Eu disse, olha, as mesmas pessoas estão vindo para cá porque geralmente as outras não aguentam mais, porque são maltratadas, né? Às vezes está na hora da senhora chegar e voltar realmente aí para o banco, entregar a chave da igreja, né? A não ficar mais à frente. E aí você passa a semana toda evangelizando aquele povoado, mas as pessoas não vão, porque tem uma pessoa que está fazendo totalmente o contrário do evangelho, né? E aí essa foi uma experiência muito marcante, porque depois eu fiquei sabendo que essa senhora de fato voltou para os bancos. Ela escutou, né? E hoje, eu visitei lá agora recente, a capela totalmente lotada de gente, né? Por quê? Porque ela precisou voltar para os bancos. Ela precisou sair da frente, né? Sair de frente, para dar o local a outra pessoa, para que levasse esse evangelho. E ela pudesse beber mais desse evangelho, para que ela não se perdesse. E isso, para mim, foi marcante, entende? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso. As pessoas não escutam, né? Acham que a gente está chegando, quer mudar tudo. Não, não é isso. A gente vê por fora e dá os sinais, né? Fala daquilo que a gente está vendo, para que o evangelho possa acontecer. E de fato, nessa comunidade aconteceu, e eu achei isso muito marcante para mim. Não tem tanto a ver com a juventude, é um assunto mais ligado ao sacerdócio. O que te atrai mais no sacerdócio, assim? Eu não vou colocar nas opções, não, porque eu deixar a pergunta em aberto, porque fica melhor você responder. O que lá no mais íntimo de ti, as entranhas, elas gritam, né, de amor pelo sacerdócio? Pode ser uma coisa, duas, três, né? Cara, olha, quando a gente entra no seminário, lá no início, a gente tem uma visão totalmente do que é ser padre, daquilo que a gente traz como ser padre, né? E durante todo o percurso do seminário, a gente vai mudando tudo isso, né? A gente vai moldando tudo isso. E nessa última fase do seminário, que é a teologia, onde nós chamamos de configuração a Cristo, a gente vai se aproximando mais desses mistérios, né? E, para mim, hoje, o que me atrai, o que me leva, de fato, a querer ser padre, essa doação, além dessa doação de vida, né, que é para o outro, é um serviço, é o amor, sabe? Eu acho que você olha para a cruz e você só consegue enxergar amor. Dali sempre parte o amor. Então, é o amor pelo outro. Porque, geralmente, o que vai sobrar de nós é o amor, né? A gente vai ser julgado pelo amor. Então, o que me leva, ainda hoje, a querer doar minha vida totalmente na igreja, é pelo amor. Somente por Ele, que é uma pessoa, né? O amor é uma pessoa, é Jesus Cristo. E você poder configurar-se a Ele, parecer mais com Ele, né? Poder trazer Ele ao mundo, né?
Porque o que é o padre? Né? O padre é aquele que traz Cristo ao mundo através da Eucaristia. Né? Quando ele está celebrando, ele age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Poder perdoar pecados. Né? Eu acho que esses são os grandes mistérios que me atraem também a vida hoje. Né? Você poder escutar o outro, e você poder dar uma palavra ao outro que pode curar a vida dela. Né? Às vezes a gente lança palavras, a gente nem percebe que está transformando o outro. Né? Você deve, com certeza, nas suas pregações pelos cantos, você fala e você acha, eu estou falando para ouvir de mercador. Mas não, muitas vezes, uma só palavra mudou a vida do outro. E isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério, que a gente é só canal dessa graça. Então, o que me envolve ainda e o que me faz seguir esse caminho, além da doação de vida, é o amor. Eu acho que é por amor mesmo. Um seminarista que hoje é diácono, vai ser ordenado padre, ele me disse uma vez, na sua missa de envio, que ele me perguntou, né? Éder, por que tu quer entrar no seminário? Lá em 2015, né? E aí eu disse assim para ele, olha, por muitas coisas. Aí ele disse, cara, só entra se for por Jesus, só entra se for pelo amor. Porque se não for, nem vale a pena sair de casa. E de fato, se não for para amar, não vale a pena sair de casa. Porque o que transforma o mundo é o amor. Né? O porquê que tantas guerras acontecem, porquê que tantas coisas acontecem na sociedade hoje, né? Brigas de trânsito, brigas entre famílias, porque falta o amor. Eu acho que você ser sinal desse amor no mundo, você pode transformar muitas vidas, muitas pessoas, muitas histórias. E é isso que me atrai, o amor. Estamos chegando ao final do nosso programa. Como diz Roberto Carlos, muitas emoções. Né? Então foi uma alegria te receber, irmão. Que Deus te dê a graça da perseverança, da fidelidade e te pague, né, pela sua generosidade de estar aqui, a sua prontidão. E faça suas considerações finais aí para nós, para os jovens. Queria só lembrar do DNJ, né? Próximo final de semana, aqui na paróquia de Pacajus, Nossa Senhora da Conceição, a partir de 1h30 da tarde, 13h30, e venham, né? De fato, viver essa experiência que é se encontrar com Cristo. Vai ter adoração, louvor, pregação. E eu quero agradecer, eu que agradeço, né? Esse convite maravilhoso. Essa experiência de estar aqui com você e falar um pouco daquilo que é a minha experiência. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Amém. Espero, como diácono, como sacerdócio, tê-lo aqui de volta, se Deus quiser. E estaremos, né, perturbando ainda o confessionário, não? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, eu já ia dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não tinha até... Entrei no clima até em tudo. Um abraço, meus irmãos. Até sábado, com a graça de Deus. E até segunda, no Boa Nova de Paz.